Primeiro a Reis, capítulo 14. A profecia de Aias contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E Jeroboão disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aias, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve a ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu ao seu pedido e foi à casa de Aias, em Siló. Ora, Aias, por causa da idade, havia perdido a vista e ficado cego. O Senhor, porém, lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ela está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aias ouviu o som dos passos dela ao entrar pela porta, disse: entre, mulher de Jeroboão, porque esse fingimento fui encarregado de dar má notícias a você. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu o exaltei no meio do povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo apenas o que é justo diante de mim. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal, provocou a minha ira e me virou as costas. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, tanto escravo como livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou: quanto a você, levante-se e volte para sua casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá, quando, agora mesmo, o Senhor ferirá Israel, de maneira que ficará como o junco que balança na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados, e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os potes de Azerá que fizeram. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que encontrou em casa o menino, morreu. Eles o sepultaram a todo Israel. Chorou por ele, conforme o Senhor havia predito, por meio do profeta Aias, o servo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as suas guerras e como governou, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e descansou com os seus antepassados. E Nadab, o seu filho, sucedeu como rei. O reinado de Roboão.
rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de idade quando ele começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. A mãe de Roboão chamava-se Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pelos pecados que cometeram, provocaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados tinham feito com os pecados deles. Também construíram para si santuários locais, colunas sagradas e postes de Azerá, sobre todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. A sua mãe era amonita e chamava-se Naamá. Abias, filho de Roboão, sucedeu como rei. 1 Reis, capítulo 15. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Maacá e era filha de Abisalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. O seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração do seu antepassado Davi. No entanto, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que era justo aos olhos do Senhor, e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Durante toda a vida de Abias, houve guerra entre os descendentes de Roboão e os de Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e Asa, o seu filho, sucedeu como rei. O reinado de Asa, rei de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. A avó dele chamava-se Maacá e era filha de Abisalão. Asa fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como o seu antepassado Davi. Expulsou do país os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que o seu pai havia feito.
chegou até depor Maacá, a sua avó, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito uma imagem repugnante da deusa Azerá. Asa derrubou a imagem e a queimou no Vale do Cedron. Embora os santuários locais não tenham sido removidos, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata e o ouro e os utensílios que ele e o seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasá, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasá, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que havia sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso aos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tambrimon e neto de Rizion, rei de Arã, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um tratado, como fizeram o meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasá, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou os comandantes do seu exército que atacasse as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacá e todo o Quiriete, além de toda a terra de Naftali. Quando Baasá soube disso, abandonou a construção de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa convocou todos os homens de Judá, sem exceção, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasá havia usado. Com esse material, o rei Asa edificou Geba em Benjamim e também Mispa. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas conquistas, tudo o que realizou e todas as cidades que construiu, constam nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com os seus antepassados, foi sepultado junto deles na cidade de Davi, o seu antepassado. E Josafá, o seu filho, sucedeu como rei. O reinado de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou todos os anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasá, filho de Aias, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasá matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertences a Jeroboão, não deixou ninguém vivo. Destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor, anunciada pelo seu servo, o silonita Aias. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão cometera e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasá, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasá, rei de Israel. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasá, filho de Aias,
tornou-se rei de todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha levado a Israel cometer.